boa noite para todo mundo que está ligadinho aqui na tela da TV Gazeta. Olha só, essa terça-feira tem muita informação no Gazeta Esportiva e a gente já começa com ele, o repórter Marcelo Bazejo. Tem novidade no Tricolor, né, Marcelo? Boa noite. Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, novidade no São Paulo, a gente fala diretamente do CT da Barra Funda, onde daqui a pouquinho Roger Machado será apresentado como novo técnico do Tricolor, substituindo Hernan Crespo. São Paulo, que agiu rápido, em menos de 24 horas, demitiu Crespo, contratou o Roger Machado e ele já desembarcou na capital paulista e vai conceder em breve a sua primeira entrevista como comandante do São Paulo. Mas por hora eu devolvo para a Marina Buffon, que está lá no Parque São Jorge, para trazer todas as informações do Corinthians. Boa noite, Marina. Olá, Bazejo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui o Gazeta Esportiva. O Corinthians, não diferente do São Paulo, tem muitas notícias nesta terça-feira. A gente tem uma notícia exclusiva envolvendo Osmar Stabile, presidente do Corinthians, e Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Já eu vou trazer para vocês o que muda, o que aconteceu da noite de ontem, que a gente estava aqui no Parque São Jorge, para hoje, entre esses dois personagens tão importantes aqui do clube. E é claro, a gente também vai trazer notícias sobre o jogo de amanhã, afinal o Timão entra em campo para enfrentar o Coritiba. Volto com vocês aí, Michele. É isso aí, terça-feira especial, o Gazeta Esportiva de hoje está recheado para você ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Olha só. Aê, melhor hora do dia, e comigo no estúdio tá essa dupla mais do que entrosada, mais do que especial, nosso tetracampeão atacante Miller. Coraçãozinho. E o xerifão, apresentador do Mesa Redonda, zagueirão Osmar Garrafa. Na área. Fala, jogador. Vambora. Bora, vamos direto então para o CT da Barra Funda, onde está o repórter Marcelo Bazejo, para acompanhar a apresentação ao vivo que acontece agora do técnico Roger Machado. Agora no final da tardinha, ele já está por aí, Bazejo? Olha, o Roger Machado ainda não chegou aqui na sala de coletiva de imprensa do São Paulo, mas a tendência é que isso aconteça a qualquer momento. O horário da coletiva estava marcado para 6 horas da tarde, mas a gente sabe que sempre atrasa um pouquinho. Mas ele já está por aqui, já conheceu o CT, as dependências internas do clube, já teve o primeiro contato com os seus novos jogadores e substituiu o Hernan Crespo de maneira muito rápida, em menos de 24 horas. Ele que desembarcou na capital paulista na parte da manhã e já teve um dia cheio, porque ele não tem tempo a perder. Na quinta-feira já tem jogo contra a Chapecoense no Canindé. O São Paulo não queria ir para essa partida sem um treinador e por isso mesmo que agiu rápido e aproveitou a boa relação que o diretor executivo de futebol, Rui Costa, possui com Roger Machado, já que eles já trabalharam juntos no Grêmio. A gente lembra que o São Paulo pegou muita gente de surpresa com a demissão do Crespo, muitas divergências entre a comissão técnica do argentino e também a diretoria do São Paulo. A diretoria não gostava desse discurso pessimista do Crespo, também tinha muitos questionamentos em relação às decisões de campo do treinador argentino, então a alta cúpula são paulino decidiu, por bem, interromper essa segunda passagem de Crespo e já Roger Machado tá chegando, viu, Michele? Muito obrigada, Bazejo. Bom, daqui a pouco o Roger Machado chega lá, começa a entrevista coletiva e a gente vai mostrar tudo ao vivo para vocês aqui no Gazeta Esportiva. E já que temos nosso craque Miller aqui, queria saber do Miller o que você achou da demissão do Crespo, se foi algo que te pegou de surpresa, se era algo já muito comentado dentro do São Paulo. O que você achou primeiro da saída do Crespo, Miller? Olha, Michele, para mim não foi surpresa, até porque quando estava para o Casares ser afastado, eu disse aqui que o Casares sendo afastado, o Crespo ia ser demitido. Falou mesmo, eu lembro. Então para mim não é uma surpresa. Agora, é claro que da maneira que aconteceu, né, eu não concordo. Como foi o negócio do Felipe Luiz, a demissão do Felipe Luiz. Tá. Então, da maneira que eles fizeram, o Rui Costa, o Rafinha, foi muito amadorismo. O São Paulo quando saiu, perdeu a classificação do Palmeiras no Paulistão, você lembra disso? Sim. De lá pra cá, teve 12 dias. Demitisse ali. No dia seguinte, ali. Exatamente. Até pro novo treinador. Ali era o momento de demitir o Crespo. Até por conta das falas do Crespo, porque ele foi muito mal nas suas declarações, muitas declarações, isso é verdade. Agora, demitir o time está lá em cima da tabela, isso mostra que o presidente... Está em segundo lugar no Brasileirão, então, né? Por enquanto, mas é uma realidade. Então o presidente Maciço foi muito mal,
demonstrou que ele não tem poder para decidir nada, entregou na mão do Rui Costa. O Rui Costa fez o quê? Ele trouxe o amigo dele, que ele tem liberdade para escalar o time, para falar o que ele quiser. É verdade. O Rui Costa até então estava sozinho no São Paulo, sem ninguém de confiança. Agora ele traz um treinador de confiança dele. Agora, eu não gostava do Crespo. Tá. É um treinador de quinta categoria, na minha opinião. Agora, trazer um outro treinador de quinta categoria, aí eu não concordo. Mas não tinha uma história, Garrafa, Miller... Então, só para finalizar, Isso. Só para finalizar, hoje o São Paulo começa, até lá o final, você vai ver. Vai brigar para não cair. Ah, mas não foi campeão lá, Gaúcho, o Roger Machado com o Inter. Bom, depois no ano seguinte, não, 2024, 2025. Fala, Garrafa. Então, boa noite, Michele Miller, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. É o São Paulo fervendo, né? Esse é o termo, mesmo a parte alta da tabela no Campeonato Brasileiro, que me parece aquela posição ali de G4, ela me parece uma posição momentânea, não é lugar para o São Paulo de hoje, não pela história, pela tradição, mas pelo elenco, pelos problemas que tem. O São Paulo deve brigar no máximo ali no meio de tabela, e o São Paulo vive essa efervescência, agiu de forma rápida, eu já emiti a minha opinião ontem sobre o Crespo, não havia mais clima para ele ficar, concordo com o Miller, da forma que foi também não foi o ideal. De qualquer forma, a diretoria trabalhou rápida para tentar estancar a ferida. Hoje já não se fala muito mais da saída do Crespo, e sim a chegada do Roger Machado. O Roger, ele surgiu como treinador, né, em alta, ele e o Eduardo Batista, era aquela nova geração. Aí, tanto que foi cobiçado por grandes clubes, o Eduardo Batista acabou vindo parar no Palmeiras, o próprio Roger veio para o Palmeiras, e o Roger Machado, até agora, no meu entendimento, não decolou para um grande trabalho. É um treinador que tem o seu conhecimento, tem a sua história no futebol, é uma pessoa muito séria, não é? Eu torço para que ele dê certo, mas não vejo assim que o São Paulo está contratando um treinador de impacto, um treinador que chega... Sendo que tem o Felipe Luiz solto aí, por exemplo. Mas o Felipe Luiz até teria sido Luiz sondado, mas ele falou que não trabalha no Brasil, pelo menos nessa temporada, né? Então a solução foi o Roger Machado, e aí tinha essa facilidade, como destacou o Miller, o Rui Costa tem contato com o jogador, com o treinador, e ele chega, vamos ver como é que ele vai se virar com esse São Paulo. Normalmente, início de trabalho do Roger é bom. A questão é a sequência, como será a sequência? Ô Michele, veja bem, o Rui Costa, ele ressuscitou o Roger Machado. Segunda coisa, o Roger se apresentou lá, tá lá no CT da Barra Funda. Aí lá no vestiário da comissão técnica, tem o uniforme da comissão técnica. Tá. E também tem um papel de demissão. Como assim, papai? É questão de tempo. Ah, entendi. Ele não dura 3 meses no São Paulo. Que isso, Miller? Depois você me... Como assim, Miller? Mas, ele não é bom, ele não conseguiu lá 2024, Não. 2025 Se ele fosse bom, estaria empregado. Desde quando ele saiu do Inter e quase derrubou o Inter para a segunda divisão, se não fosse o Inter lá ressuscitar o Abel para se salvar o Inter tinha caído. Isso é fato. Não foi o último trabalho dele, foi o Inter. Depois de lá de setembro para cá, ele está desempregado. E treinador bom, que eu saiba, não fica desempregado, não. Ô, Miller, vamos lá. É verdade ou não é? Porque muito se fala que o Crespo estava dando treinamentos ruins, que ele não estava tirando o máximo dos atletas, e ele teria deu uma entrevista para a ESPN, que vai ao ar amanhã, se eu não me engano, e aí o Crespo disse o seguinte, que foi a gota d'água. Há muito tempo para títulos. O São Paulo vai levar muito tempo para conseguir títulos. Os títulos que os adversários estão conseguindo, porque patina na política e na estrutura. E títulos não vão vir durante a minha gestão. Você acha que isso tudo teve a ver? Dessa entrevista que vai ao ar, a ESPN tinha divulgado já alguns trechos, tudo mais. Essa questão do treinamento ser um treinamento de pouco tempo, insuficiente. Olha, Michele, cada treinador, claro, tem o seu preparador físico e seus métodos de trabalho. Deu 3 dias de folga depois da eliminação para o Palmeiras. Não tem nada a ver, O treinamento dele era bom, eu vi o treinamento do Crespo uma vez, muito bom, os treinamentos dele, sem comentário. É que nem os outros, está no mesmo patamar, como diz o Bruno Henrique. Agora, que ele perdeu o vestiário, ele tinha perdido. Ele sabia disso porque essa declaração, que a Michele leu esse trecho dessa entrevista concedida à ESPN, é uma declaração de quem realmente entende que o trabalho não tem por que continuar. Né? A diretoria do São Paulo não tinha outra atitude, no meu entendimento, com uma declaração dessa,
né? Falou, não vai ser comigo os Pô, títulos. se não vai ser com ele, Então, e aí ele fala, aí no nesse início da caso, acho que temporada, tava aquela história dos 45 pontos, que talvez ela pode ser um exagero, mas ela não é tão longe de uma verdade, né? Mas tem coisas que você não pode falar publicamente, Não, principalmente quando o veja assunto bem, é futebol. Veja bem, ele é um treinador limitado. Aí ele limitou a equipe. Ó, 45 pontos, vamos lutar para não cair. É bem verdade, Michele, é bem verdade que o elenco do São Paulo não é essa maravilha toda. Nós sabemos que o elenco do São Paulo é essa maravilha. Até os jogadores no começo do ano, Luciano e o goleiro Rafael, eles disseram assim, esse ano nós vamos sofrer. Por que eles disseram isso? por quê? Porque o time é limitado. Todos nós sabemos disso. Essa boa posição do Campeonato Brasileiro hoje é momentânea. E uma certeza que eu tenho é que o Roger Machado, com esse elenco aí, não vai poder fazer nada muito diferente do que o Crespo vinha fazendo, não. Pode ter um detalhe ou outro, né, o dedo ali do treinador, mas vai ficar ali, ó, metro só metro. Na temporada, Michele, Rafa, na temporada, se Lucas ou Caleri machucar, Tá. São Paulo vai lá embaixo. Já tem uma entrevista exclusiva que Osmar Garrafa fez com o Flaco Lopes, mas dá uma olhadinha nesse trechinho. Eu penso que a maior rivalidade hoje é Palmeiras com o Flamengo. Daqui a pouquinho. É a maior rivalidade? Eu acho que Daqui a pouquinho. Acho que é a maior briga, mas será que é a maior rivalidade? Não fala, ninguém fala. Daqui a pouco a gente fala. Daqui a pouco tem Flaco Lopes aqui no Gazeta Esportiva. Só pra dizer mais uma coisa, que o Crespo saiu chateado, mas vai embolsar 4 milhões de reais, tá? Ele com toda a equipe técnica, direito de imagem, salário, porque tem que pagar 3 salários pro Crespo. Fora a antiga dívida que já tinha. Tem que pagar 3 salários pro Crespo, 2 salários pra antiga galera, pra galera da comissão técnica, tudo isso vai dar 4 milhões de reais. Tá na hora de acionar a repórter Marina Buffon com informações do Santos. Boa noite, Marina. Diz uma coisa, o Neymar se pronunciou sobre a ausência no jogo de hoje? Olá, Michele, boa noite para você novamente, para todo mundo que está aqui com a gente. Se pronunciou sim, só retomando o assunto que a gente já trouxe anteriormente aqui no Gazeta Esportivo. O Neymar está fora dessa partida de hoje entre Mirassol e Santos, lá no Campus Maia. Ancelotti estará por lá, estava inicialmente previsto para ver o Neymar, só que ele e a sua comissão técnica, o staff pessoal dele, decidiram ali preservá-lo para essa partida, porque no domingo tem clássico contra o Corinthians. Ele que não joga desde a partida contra o Vasco, inclusive foi muito bem naquele jogo, fez 2 gols, são 12 dias de lá para cá. Então, resolveram ali que ele não jogaria esse jogo de hoje por conta de um alto risco de lesão. Ele então resolveu se pronunciar nas redes sociais, olha só. Se eu jogo machucado, como falaram ano passado, eu tô errado. Se eu penso só em mim, eu tô errado. Se eu me poupo, eu tô errado. Se eu jogo com uma dor ou com algo que possa agravar, eu tô errado. Então tem cara, bem. E o que mais me surpreende, quer dizer, não me surpreende, são as pessoas, são essa gente aí que parece ficar do meu lado todos os dias, que começam a inventar histórias, a falar isso, a falar como se fosse a maior verdade do mundo, como se os caras fossem os donos da razão. É muito complicado ser. Nossa senhora. Tenho que ter saco para aturar vocês, viu? Tá aí então o Neymar, gente. Olha, o que aconteceu nesse meio do caminho, nesses 12 dias? Foi erro de controle de carga? Ou então, de fato, o que aconteceu nisso? Será que ele sepultou de vez uma chance de ser convocado pelo Ancelotti para a Copa do Mundo? Volto com vocês. Miller, queria a sua opinião. O Ancelotti vai do Rio de Janeiro para São José do Rio Preto, de lá para Mirassol, para ver o Neymar está lá em Santos. Olha, Michele, o Ancelotti, ele não vai em Mirassol ver o Brasão, ver o Ilharão. Ele iria lá para ver o Neymar, claro, óbvio, tá certo. Agora, o que estranha na garrafa? 12 dias, né? 12 dias, aí o departamento médico diz que é controle de carga. Eu queria entender essa palavra. Eu devo pegar o dicionário Aurélio, ou se não perguntar para meu amigo Garrafa aqui que é poliglota. Não, mas se você que é jogador não sabe que é controle de carga, eu tô achando que é exercício. Ô, Michele, físico. Depois de 12 dias controle de carga, lembra que eu falei? O maior inimigo do Neymar será
serão as contusões muscular. Tô com medo dele contundir. Controle de carga no músculo, porque sabe que se ele forçar realmente, ele vai sentir. É difícil o Neymar, Miller? Olha, Michele, não. Difícil? É difícil? É difícil ser morador de rua. Difícil é você levantar Poxa, às 3 da manhã, pegar o transporte público, chegar às 2 da Isso é manhã em difícil. casa, dormir 1 hora, ter que acordar para sair para trabalhar de novo, para ganhar um salarinho desse tamanho. O seu Neymar, ele fica incomodado com as críticas. Com as críticas. Ele é uma estrela do futebol. Ele é uma estrela do futebol e está no pacote, né? Receber as críticas. E muita gente tem defendido o Neymar na Copa do Mundo. Outros entendem que não. A crítica, ela é normal. O Neymar tem que saber conviver com isso. É muito duro. E o Neymar não sabe o que é dureza. Para sorte dele, ele tem um talento que Deus lhe deu, né? Fez uma carreira maravilhosa. O que ele ganhou foi com o esforço dele. Agora, está no pacote ser sujeito às críticas. Ele é uma pessoa pública. Michele, o que eu questiono é isso, somente isso. Ele, depois do jogo, o último jogo dele, são 12 dias que 12 ele ficou dias. Descansando, treinando, Um se terço de poupando. uma Copa do Mundo. Quer dizer, depois de 12 dias, ele não vai pro jogo contra o Mirassol? Quer dizer, Até esse saber- controle de carga que eu não entendo. Até Eu acho sabendo, Miller, que o treinador da seleção brasileira lá vai estar. Não é o grande objetivo do Neymar ir à Copa do Mundo? Não, Quando não é ele toma essa decisão, Que acabou. em conjunto com o seu staff, não do Santos, com o staff Joga dele, a toalha. de não jogar a partida dessa noite, né? Demonstra realmente que a situação vai ficar muito complicada para ele. Eu entendo que, se o Ancelotti precisava de uma prova, que eu acho é melhor não levar o Neymar, a prova vem hoje à noite. Com o fato de depois de 10 dias ele não entrar em campo. Porque o Ancelotti, como nós, ele fica sabendo, olha só, o Neymar não vai jogar porque ele tá meia boca. Controle de carga. Controle de carga é meia boca. É. Ó, tá com dor muscular, em outras palavras. Bom, vamos só falar uma coisa pro telespectador que tá em casa. E eu quero a resposta curta e grossa do Miller e do Osmar Garrafa. Copa do Mundo tá aí, de 13 de junho a 19 de julho. São 36 dias. São exatamente 8 partidas, praticamente uma partida a cada 4 dias e meio. Dá pro Neymar jogar a Copa do Mundo? Miller? Dá. Estando bem fisicamente, dá. Dá, Garrafa? Se ele quiser, dá. Pois pra mim não dá. Sendo que ele tá há 12 dias sem jogar e não vai jogar para Mirassol, ele não tem ritmo. Tá aí a Copa do Mundo, ele ficou 12 dias sem jogar. A Copa do Mundo é um jogo a cada 4 dias. Acabou, jogo a toalha. Bom, uma grande festa com a presença de jogadores participantes do Paulistão aconteceu em São Paulo. Destaque, claro, ficou pro campeão Palmeiras e o Basejo esteve por lá e mostra tudo pra gente como foi. Uma noite de gala para premiar os melhores do Campeonato Paulista. Após mais um título do Palmeiras, os destaques do estadual compareceram em peso na festa. Hora do reconhecimento pelo trabalho feito neste início de ano. A seleção do Campeonato Paulista teve 6 representantes do Palmeiras, 4 do vice-campeão Novo Horizontino e 1 da Portuguesa. Cheguei, não estava tão bem e hoje está podendo dar frutos para o clube. Fico muito grato e espero continuar dando alegria para o torcedor palmeirense e para o Palmeiras também. O Palmeiras já tem uma filosofia de trabalho, né? O Abel já há alguns anos no comando, então isso ajuda. Abel Ferreira foi eleito o melhor técnico da competição e fez questão de homenagear a presidente Leila Pereira. Ganhar um título no Dia das Mulheres foi fantástico, ainda para mais ser presidido por uma mulher como a Leila. Este título é dedicado à nossa presidente. Flávio Lopes ganhou o prêmio de craque do campeonato. Eu sou muito grato ao Palmeiras, eu vivi coisas aqui que eu jamais imaginei viver na minha carreira. Já o volante André do Corinthians venceu o prêmio de revelação do estadual. O Dorival é o treinador que, meu primeiro treinador, no profissional, o cara que sempre me ajuda também no dia a dia. Ele fala que eu sou tão importante assim pra ele, pra mim feliz demais também, né? Título, jogadores premiados e paz para trabalhar. Quem vê o ambiente do Palmeiras após vencer o Campeonato Paulista não imagina a pressão da torcida no ano passado pela falta de conquistas. Uma consequência do sucesso do clube nas últimas temporadas. Se nós pensarmos no nosso Palmeiras de 2014 para trás, ficávamos 20 anos, 17 anos sem títulos. Então, esse ano, quando a gente chega
Um ano sem título, chegando nos vices, a torcida reclama, tá mal acostumada. O título paulista teve um sabor especial, é verdade. Mas, se tratando de Palmeiras, a expectativa dos torcedores seguirá sendo por conquistas ainda maiores. A gente ia colocar aquela música, mal acostumado, você me deixou. Torcida do Palmeiras tá mal acostumada? Não, tá bem acostumada. Assim como a do Flamengo, né? Agora, Michele, uma coisa que me estranhou, o quê? E também é uma decepção grande, né? Nenhum jogador do Corinthians, nenhum jogador do São Paulo e nenhum jogador do Santos. Na seleção... Quer dizer, é uma vergonha. Não, injusto? Injusto? Não, é justo. É justo porque os três foram decepção ficaram no Paulistão. Ficaram no meio do caminho. O André Ramalho ganhou como gol mais bonito, né, do lado do Corinthians, aquele jogo contra a Ponte Preta, e o André como revelação. Mas, normalmente, aí o time campeão é que forma a base, a grande base do Campeonato Paulista. Parabéns ao Palmeiras. É um trabalho importante feito pelo Abel e pela Leila. E esse título é muito importante ao Palmeiras. Muito importante. O Palmeiras precisava desse título, depois dessa seca aí de quase 2 anos sem nenhuma conquista, para que ele tenha tranquilidade para brigar de igual para igual com o Flamengo na sequência da temporada. E o melhor jogador foi eleito o Flaco Lopes. Justo. Merecido, porque o Flaco Lopes ele teve uma ascensão de um ano para cá, que hoje ele é um jogador de seleção argentina. Ele vai jogar a Copa do Mundo. O Scaloni viu ele, está convocando ele. Gostou, né? E estará na Copa, com certeza. Isso aí. Bom, ainda na festa da Federação Paulista, a presidente palmeirense Leila Pereira falou sobre a gestão no clube. O Palmeiras ele só se compromete com aquilo que ele possa levantar. Eu costumo dizer que o futebol não vai tirar a minha credibilidade. Isso é o que falo do futebol brasileiro. Credibilidade, que é o que o Palmeiras tem. Esse é o nosso segredo. A gente aqui não conseguiu escutar o que a presidente Leila Pereira falou, mas falando sobre a gestão, né, a administração que ela faz do clube e tudo mais, Gafa. O trabalho da Leila, eu pontuo algumas situações, né, em que eu tenho as minhas divergências com ela, mas o trabalho dela merece elogios, isso é inquestionável. Nota? Isso é inquestionável. Acho que uma nota 8 para a presidente do Palmeiras. Para mim é nota 10, e para você, Uma Mina? nota 8. Não, nota 8, principalmente porque ela, na seca de títulos, ela bancou o Abel. Esse é um ponto muito positivo para que eu ela, dou 10. diferentemente do que acontece com outros presidentes de clube. Leila Pereira, nota 10. A gente volta a falar com a Marina Buffon, mas agora vamos conversar. Ah, não, ainda não. Sabe o quê? Vai ter entrevista do Flaco Lopes, já, imperdível. Posso mostrar mais um trechinho? Opa! Pode ver. A gente acho que não fez o melhor futebol, mas ainda assim conseguimos ganhar e era algo que faltou um pouco ano passado. Pra que ele tá falando, hein? Daqui a pouco a gente comenta. Mas é entrevista exclusiva que ele fez com o Osmar Garrafa hoje. Vamos voltar a falar com a Marina sobre o Corinthians. Marina, como terminou a reunião de ontem do Conselho sobre a reforma do Estatuto? Michele, com confusão e muito tumulto, essa reunião foi encerrada de forma antecipada. A votação não aconteceu justamente porque houve uma confusão ali, um bate-boca muito quente envolvendo o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, e o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior. Na ocasião, ontem, ali durante a palavra do Osmar Stabile, ele fez duras acusações, sérias acusações de que o Romeu Tuma Júnior estaria tentando interferir politicamente na sua gestão. Foram duras palavras ali, acusações. O Tuma também disse que ele teria que provar aquilo. E hoje, em entrevista exclusiva aqui pra gente, a TV Gazeta, ao site gazetesportiva.com, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, disse que vai solicitar o impeachment do Romeu Tuma Júnior. Isso mesmo por conta dessas denúncias de que ele estaria tentando interferir politicamente na gestão do próprio Osmar Stabile. Em resposta, também nós ouvimos, é claro, o outro lado, no caso o do Romeu Tuma Júnior. Ele colocou o tema da reforma estatutária do clube acima de qualquer discussão política e que, de fato, depois de 20 anos e mais 2 anos ininterruptos de trabalho,
é sobre isso que vai ser discutido, é sobre essa situação. Ele achava que não era o momento certo de se fazerem acusações ali. Então, Michele, realmente uma situação difícil, essa votação não aconteceu e o Romeu ontem encerrou essa reunião muito acalorada ali, que acabou também se espalhando para os conselheiros, chamando o artigo 45 do atual estatuto, ou seja, a votação vai direto para a Assembleia Geral, não passa mais pelo Conselho Deliberativo por conta desse artigo 45. Beleza. Bom, o goleiro Everson se manifestou hoje por meio das redes sociais para falar sobre a briga no clássico de domingo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. O jogador do Galo afirmou que algumas situações são difíceis de serem controladas com os ânimos exaltados, mas disse que nada justifica o que aconteceu, admitiu que o caso não foi um bom exemplo para a sociedade. Abre aspas. Peço a compreensão em relação a todos os atletas envolvidos, pois sabemos que são profissionais de caráter, pais de família, todos nós somos humanos passíveis de erros e temos direito de aprender com os nossos equívocos. Fecha aspas, não pediu desculpa para ninguém. Ponto final. Deveria ter começado a nota com peço desculpas e não peço Também compreensão, acho. né? Só isso, peço desculpas, me equivoquei e vamos seguir. Mas não, peço compreensão, somos de caráter. Tem a imagem pra gente colocar lá? Enfim, né? É uma declaração orgulhosa. Não vejo nenhuma humildade nessas palavras dele. Como disse o Garrafa e você, Michele. Começa dizendo assim, olha, eu quero me desculpar diante dos torcedores de Cruzeiro, E do Atlético, colega que ele subiu em cima. ó. e principalmente do jogador do Cruzeiro, que eu agredi ele. E ele que iniciou todo esse tumulto. E o Tite começou falou, ali. Ele foi o o responsável. Tite falou, você errou, Claro. apontou para ele, pro Everson e falou, você errou. Ele foi o start para toda essa situação. Foi estopim. Então cabia, claro, que né, nesse comunicado, um pedido claro, uma Não, ele reflexão não pediu. clara. Ele pediu ali nas entrelinhas, Pediu a compreensão. ele tinha que abrir pedindo desculpas pelo que aconteceu e ele foi o fator que gerou toda essa confusão. Então ele foi, só não vou dizer que foi pior no manifesto do que na sua própria atitude. Pedir compreensão, eu peço compreensão, eu me atrasei para a reunião, compreensão. furou meu pneu, agora você começou ali, né, Para Miriam? violência, quem que vai compreender ou entender a violência? É isso, não Ué, faz peraí, sentido. Não faz sentido essa declaração dele, não. E a gente não está falando do futebol varziano, a gente não está falando Olha isso. de jogo amador, está falando de profissionais. Olha Eles o são que ele fez, ó, as imagens profissionais, estão bem claras. Ó. Ele subiu em cima do jogador do Cruzeiro. Aí na sequência houve aquele tumulto Me todo. destemperei, Exatamente. não faz parte do meu cara, mas queria pedir desculpas primeiro ao jogador envolvido no Cruzeiro, depois a todos os outros jogadores e principalmente às pessoas que acabaram tendo a possibilidade de ver essa baixaria, que foi uma baixaria isso daí. E não vai dar nada, né? Porque só vai pro Campeonato Mineiro do ano que vem, vai que ele nem esteja jogando, aí não dá nada. Infelizmente não vai acontecer nada. Mas todos os jogadores envolvidos na briga deviam pegar no mínimo uns 10 jogos no Eu Campeonato Brasileiro. Porque são 23 que estão na súmula. Exatamente. Né? Já devia pegar direto, né? Isso. Mas tá errada. Tá errada não, a lei não é assim, né? É o organizador, então você vai ser punido apenas dentro do campeonato daquele organizador. Mas agora sim nós vamos ouvir a presidente falando sobre gestão do clube. O Palmeiras, ele só se compromete com aquilo que ele possa honrar. Eu costumo dizer que o futebol não vai retirar a minha credibilidade, que é o que falta no futebol brasileiro. Credibilidade, que é o que o Palmeiras tem. Então, esse é o nosso segredo. Segredo da tia Leila é credibilidade, na opinião de vocês? Qual a melhor qualidade ali da administração da Leila Pereira? Ela dar a confiança e todo o respaldo ao treinador. Acho que em se tratando de futebol, esse é um ponto primordial, porque em alguns momentos, principalmente quando teve confrontos com o Corinthians, foi eliminado na Copa do Brasil, teve gente naquele afã pedindo a cabeça do Abel e a presidente nunca cedeu. Tanto é verdade que ela disse que, independentemente de resultados, o Abel segue até o final do mandato dela. Eu acho que isso é importante, dar essa sustentação para aquele que comanda o departamento de futebol, Miller. Na maior virtude, né? Dar moral para a comissão técnica, né? Confiança. O Abel sempre fala isso, né? Olha, eu trabalho aqui com plena confiança, plena liberdade, soberania para poder contratar jogadores, dispensar. Isso é normal, tá certo. Esse cargo do Abel, na Inglaterra, é normal. O treinador não é só treinador, ele é um treinador diretor.
Esse cargo o Abel está exercendo no Palmeiras e a Leila faz certo. E é importante que, mesmo que eles tenham alguma desavença, isso não acaba com o respeito que existe entre as duas partes. Dá para perceber isso. As divergências são naturais em qualquer tipo de trabalho, Lembra qualquer segmento. quando o Abel falou que ia abrir a mão lá do campeonato, alguma coisa assim, no ano passado? E aí ela falou que o Palmeiras não estava sempre disputando até o final. Tal. Então ali foi um momento ali de tensão, mas isso não abala. Divergências podem existir. O que não pode é quebra de hierarquia. Falta de respeito. A divergência, quando você tem opiniões diversas, você senta à mesa, se discute para que seja escolhida entre as divergências aquela alternativa que possa ser melhor para o clube, né, Miller? E é bem verdade, Michele, que a Leila chega, claro, que no primeiro ano de mandato, ela aprende muita coisa, né? Porque primeira vez que presidente, ela aprendeu a ser presidente do Palmeiras, que é diferente de uma empresa. O futebol é totalmente diferente. O dia a dia da bola é totalmente diferente. Então ela chegou, claro, pegou o Palmeiras lá em cima e colocou mais em cima ainda por conta da sua gestão. É a melhor presidente que o Palmeiras já teve? Não, eu já não concordo. Não? Não, lá no Palmeiras... Paulo Nobre. No Palmeiras, o queridinho lá da turma, lá do social, etc., é o Gagliotti. E para você, Garrafa? O Paulo Nobre, eu acho que ele é muito responsável por tudo que tem acontecido no Palmeiras. Ele chega no Palmeiras com o Palmeiras realmente numa situação muito complicada. Ele, do próprio bolso, não fez caridade não, mas ajudou o Palmeiras do próprio bolso. Ele fez lá o empréstimo com taxas menores, né? E aí colocou o Palmeiras no trilho, abriu caminho para a chegada do Gagliotti, posterior veio a Leila Pereira. Então, para mim, Paulo Nobre realmente tem o meu respeito. Não conheço um treinador, um presidente que fez o que o Paulo Nobre fez. Não conheço. Até hoje, na história do futebol, Paulo Nobre, o que ele fez é digno de toda exaltação. Vamos voltar para o Parque São Jorge, então. Marina, tem novidades sobre o Lingard? Michele, o torcedor tá ansioso, né? E ele também tá, o próprio Jesse Lingard também tá bem ansioso para fazer essa estreia com a camisa 77 do Timão, mas é o seguinte, ele ainda está resolvendo algumas questões burocráticas, está treinando normalmente com o time do técnico Dorival Júnior. Amanhã, provavelmente, haverá uma apresentação para a torcida. Ele que no final de semana fez alguns conteúdos para as mídias sociais do Corinthians e ficou muito impressionado com algumas marcas da torcida corintiana. Amanhã ele deve ser apresentado a essa torcida no intervalo do jogo entre Corinthians e Coritiba. Então, por volta ali das 10h30 da noite, ele deve ser apresentado para o torcedor corintiano sentir um pouquinho desse calor humano por ali, mas ainda não estrear. O Corinthians está trabalhando para ele fazer essa estreia na próxima semana e também o Timão não tem pressa porque ele não está pronto fisicamente. A gente tem que lembrar que o Lingard estava sem jogar desde o final do ano passado, então são vários meses aí de inatividade, apesar do jogador ter continuado aí com os exercícios físicos. Então, unindo aí o útil ao agradável, o Lingard deve estar na arena amanhã, mas não fará sua estreia, tanto por questão física quanto também por questão de documentação. Ele ainda precisa seguir com alguns trâmites burocráticos para de fato ser regularizado. Mas é jogador do Corinthians, obviamente, e em breve deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior para jogar. Michele. Beleza, Marina. Bom, Lingard, qual a sua expectativa, jogador, para a chegada do Jesse Lingard ao Corinthians? A minha expectativa é como a da maioria, né? De incredulidade, porque eu não conheço o jogador. Aliás, ninguém conhece esse jogador. E ele está vindo para um grande clube, tem um grande treinador, o time está pronto. Agora, é claro que ele vai ter que se adequar ao clima brasileiro, à atmosfera do futebol brasileiro. Tá. Tudo isso leva tempo. Miller, vou te pedir licença porque o treinador Roger Machado, novo técnico do São Paulo, está lá ao vivo e o Marcelo Bazejo mostra a entrevista coletiva dele que acontece agora. Vamos ouvir. Ela transborda pelo fato de que, sabendo do desafio, sabendo da grandeza do clube, sabendo do que eu iria encontrar nesse ambiente, os atletas que aqui eu teria para trabalhar, não me fez pensar em nada mais do que a possibilidade de aceitar esse convite. Independente do tempo, da permanência, do contrato,
independente, né, do cenário de adversidade, né, o que para mim bastou é receber o telefonema, perceber a grande oportunidade que estava por vir, né, e aceitar esse desafio, né. O futebol, na verdade, né, se precisa de tempo, mas nunca tem, né. Então, de fato, a gente está adaptado a esse lugar, né. A gente faz o máximo possível e a metodologia que tu desenvolve, ela já é baseada no pouco tempo, né, que você tem hábil entre os jogos e cada vez mais. Né? Então, é perfeitamente possível, né, se desenvolver o trabalho mesmo com pouco tempo. Né? E costumo dizer que no futebol a gente trabalha várias mãos, né? Os treinadores deixam legados importantes que a gente se abastece deles para continuar e desenvolver o trabalho na chegada. Roger, tudo bem? Eduardo Afonso, da ESPN. Eduardo. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Pergunta para os dois, né? Para você, Roger, claro que você, como homem do futebol, estava acompanhando, não sei se full time no São Paulo, mas estava acompanhando o São Paulo nas mãos do ex-técnico. O que te parece o time do São Paulo? O que você viu de pontos fortes do São Paulo, que você pode melhorá-los, trabalhá-los? E o que você acha que chega precisando fazer nesse time para melhorar algo que você tenha visto que não foi do seu agrado, que você não gostou? E para você, Rui, por favor, o contrato dele é um pouco mais curto devido à troca de diretoria no final do ano, por isso que vocês não puderam fazer um contrato maior ou ter alguma meta que possa renovar automaticamente o contrato? Vou pedir licença ao Roger para começar por aí. O contrato respeita o mandato do presidente Maciz. Essa foi uma questão que nós colocamos francamente ao Roger, porque é o contrato que respeitamos todos, né? Termina a gestão, termina o mandato, e eu posso garantir, porque fiz parte da negociação, que isso em nenhum momento foi um empecilho, né? O Roger, como acabou de dizer a vocês, ele entendeu o desafio de estar aqui, e a honra de estar aqui, né? E foi isso que nós conseguimos transmitir a ele, o Rafinha e eu, e depois o presidente. Então, a questão contratual, o único motivo é esse. Sim, eu vi rigorosamente todos os jogos. Né? Um dos nossos trabalhos, né, mesmo estando fora do mercado, é não só estar prospectando a vaga de alguém, né, mas está analisando, né, modelos e jogos, atletas, né, para que você siga constantemente evoluindo. Né, o que eu vi, né, do jogo do São Paulo, né, e principalmente do elenco que o clube tem, é que tem um elenco equilibrado, né, com características e valências que permite que tu use diferentes sistemas. Né, e foi exatamente assim que o Crespo usou 3 zagueiros, usou linha de 2, né, com um tripé na frente, com um enganche, né, com pontas mais em amplitude, né, uma variação que te permite te dar um leque maior para que tu consiga trabalhar diferentes sistemas, né. Claro que a partir desse momento, né, como eu disse, né, eu vou me aproveitar de muita coisa que estava posto, muito bem feito, né, mas a partir de agora eu começo a implementar algumas questões importantes, né, dos meus jogos. Né. Eu gosto de ter uma equipe equilibrada, né, entre defender e atacar, mas que tem uma vocação ofensiva. Né, e justamente esse foi um dos fatores muito importantes e determinantes de aceitar prontamente estar aqui, né, porque eu me identifico com a forma que historicamente o São Paulo sempre jogou, que é de sempre procurando gol, fazendo um jogo bonito, né, fazendo um jogo vistoso, né, como atleta muitas vezes eu estive dentro do Morumbi e sei a dificuldade de jogar, né, com um torcedor enchendo a casa. Né, então, a partir desse momento eu consigo colocar as minhas particularidades, né, o meu modelo de jogo, que ele demanda atividades próprias minhas, que isso vai gerar comportamentos dos atletas dentro das partidas. Né, então, o que eu posso te dizer é que eu encontrei aqui um terreno muito fértil e um grupo de jogadores com
com uma vontade absurda de fazer história nesse lugar. E uma das primeiras falas que eu tive com os atletas na apresentação com eles agora à tarde foi justamente que a gente tenha o dever, né, de manter a chama sempre acesa da conquista de títulos. Um clube grande precisa sempre olhar para o lugar, para o primeiro lugar. E eu encontrei atletas muito disponíveis, né, e sedentos, né, de aprendizado que os leve a grandes vitórias. Né? A gente percebe no olhar do atleta, né, quando você faz uma afirmação, vamos construir algo que nos marque nesse lugar, né, que nos projete na história desse clube, né, e você vê a afirmação no olhar, né, o aceno de cabeça, né, desses jogadores que querem muito estar na história de São Paulo. Boa noite, Roger, Rui, que atrás, Matheus Ribeiro, TV Globo, muito boa noite. Minha pergunta vai ao Roger, ainda sobre essa questão, né, do trato com os jogadores, que você sempre foi muito exaltado ao longo da carreira pela forma que você tinha esse contato com os atletas. E em 2022, você dá uma entrevista, abre aspas, do GE, falando que você tinha um hábito de leitura e que te apetecia a ideia também de presentear os jogadores com livros, né? Eu queria que você falasse assim, se você tem em mente assim, essa ideia de implementar essa cultura aqui no São Paulo, de presentear atletas nesse sentido também com a literatura, e de que forma os livros também, na sua opinião, eles conseguem implementar ali também um foco aos jogadores de alto rendimento. Obrigado. Os livros são uma janela para o mundo, né? Cada livro te traz a possibilidade de ter um aprendizado novo. Né, para alguns atletas já presenteei com livros de tática, de estratégia, né, porque se mostraram entusiasmados em entender um pouco mais da tática do jogo. Né, eu estou chegando agora, né, vou conhecer os atletas, alguns deles já trabalhei junto, outros, como eu disse para eles, que o mundo é grande, mas o mundo da bola é muito pequeno. Né, e a gente acaba conhecendo todos, né, desenvolver esse ambiente, né, saudável e de aprendizado contínuo, né, tudo que o atleta deseja, né, sendo dentro e fora do campo, né, e fomentar neles o desejo de marcar a história aqui no clube dentro de uma geração vitoriosa, né, me enche de motivação. Né, aos poucos eu vou conhecê-los, conhecer cada um e os seus desejos, suas aspirações, né, e vou poder, de alguma forma, me movimentar nesse sentido. Roger, Rui, tudo bem? Boa noite, Priscila Senhorens, da TNT. Vou fazer uma para cada um. Roger, eu não sei a que ponto você acompanhou a mudança, né, como se deu a mudança do comando técnico do São Paulo, mas fato é que a torcida do São Paulo ficou, no mínimo, assustada, né, e foi pega de surpresa com a mudança pelo timing que ela foi feita. Queria que você falasse como você pretende reverter isso, né, a chateação do torcedor pela saída do Crespo no momento bom. E para o Rui Costa, muita coisa está se falando, né, dos motivos do Crespo ter saído. Saíram milhares de motivos diferentes por aí, desde declarações, relação com jogadores, entrevista para a ESPN, viagem depois de uma eliminação. Queria que você falasse, de fato, o que é que aconteceu para vocês escolherem fazer essa mudança agora. Vou pedir licença para pegar a pergunta mais complexa. Priscila, eu poderia aqui atender a demanda de todos vocês e, obviamente, o torcedor, e elencar alguns motivos, e somente os verdadeiros, que fizeram com que nós tivéssemos tomado essa decisão, que é realmente inusual, pelo momento em que ela acontece, mas me parece, como gestor responsável que sou, junto com o Rafinha, junto com o presidente, uma decisão que tem uma coerência de convicção. Primeiro ponto, nós entendimos que era necessária a mudança. E poderia ser muito mais fácil, num objetivo de autopreservação profissional, porque eu estou sendo muito criticado, eu, o Rafinha, o próprio presidente, esperar que as coisas acontecessem, como normalmente, perdão pela redundância, acontece, que os resultados fossem ruins, que os resultados fossem insustentáveis para fazer uma demissão natural, né? E por que fizemos essa desligamento? Bom, ao vivo aqui no Gazeta Esportiva, a apresentação do novo técnico Roger Machado, lá no São Paulo. Daqui a pouco o Miller e Garrafa vão comentar o que acharam da apresentação do Roger, o que
eles trazem aqui como destaque dessa entrevista coletiva. Bom, vamos lá, falando sobre a chegada do Roger Machado, olhando aqui no grupo do esporte que está bombando, o Paulo Paixão será o preparador físico do São Paulo. E o que você achou da chegada do Roger Machado e da entrevista dele, Miller? Não, a entrevista dele está sendo boa, né? Pelo que a gente ouviu aqui. O Roger fala bem, né? Ele parece um coach, né? Falando, tá? Só que as suas palavras têm que respaldar os seus atos, né? A atitude é totalmente diferente, né? Ele vem de um último trabalho ruim diante do Internacional. Agora chega no São Paulo, o time está bem, lá em cima da tabela. Esse é difícil, Rafa. Pegar um time em cima da tabela e dar continuidade para permanecer lá. Aí ele está tendo uma grande chance de ressurgir como uma promessa muito boa da nova geração de treinador. Não, Rafa? Acrescentando ao que disse o Miller, né, da boa parte que nós ouvimos na entrevista do Roger, dá para dizer o seguinte, que ele deu uma cutucada no Crespo, né, para se respaldar de apoio do elenco. Aqui eu quero manter acesa a chama da conquista. O que o Crespo falava? Ao contrário. Que não tem conquista com ele. Que não vai ter conquista, nenhuma, que o time não vai conquistar nada, que o time vai brigar por rebaixamento. Não dá, né? Então, ele já vem e já muda completamente o discurso. Mas o discurso é correto, Miller. Sim, exatamente. Daí a torná-lo realidade, será que tem elenco para tornar realidade? Não. Tudo ou é bem, apenas mas um tem que ter discurso? confiança. Uma coisa só que eu achei interessante e acertada foi o contrato dele ser até o final do ano, porque aí o presidente está até o final do ano, o contrato dele até o final Mas do aí ano. todo diretor faz isso, não é só do São Paulo. Ah, mas tem gente que traz o treinador para ficar 5 anos de contrato? Difícil. Ué, todos eles. Difícil. O que o Rui fez, aí tudo bem. É até o final da gestão do Massis. Beleza, tá tudo certo. Do Harry lá. Bom, muito bem. Nas Paralimpíadas de Inverno, o brasileiro Christian Ribeira conquistou hoje uma prata histórica no esqui cross country. A conquista marca um feito inédito para o Brasil, pois é a primeira medalha paralímpica da história do nosso país nos esportes de neve. Chegou a hora, pessoal! Osmar Garrafa, que está aqui do meu ladinho, fez uma entrevista mais do que especial com o atacante Flaco Lopes. E conversa exclusiva imperdível. Você confere agora. Ele terminou 2025 ganhando o troféu Mesa Redonda e começa 2026 como campeão paulista, o 6º título com a camisa do Palmeiras. Parabéns, Flaco, a importância desse título logo no início da temporada. Obrigado. E muito feliz e muito importante começar já bem a temporada. O ano passado foi uma temporada onde a gente tentou muito e no final ficamos com as mãos vazias, né? Então é muito bom ser campeão e iniciar o ano assim é muito melhor. Flaco Lopes teve participação fundamental para o título, fazendo o gol do primeiro jogo decisivo contra o Novo Horizontino. Mas é outra partida do Paulistão que está na memória. Eu acho que o jogo contra a Corinthians foi o melhor, porque a gente acho que não fez o melhor futebol, mas ainda assim conseguimos ganhar e era algo que faltou um pouco ano passado, que quando a gente não conseguia jogar bem, e esse ano ainda jogando não tão bem, não desempenhando o futebol que a gente quer. O time é forte, o time é inteligente e faz o que tem que fazer para ganhar. Jogar contra o Corinthians é especial, mas tem outro rival que se destaca nas disputas contra o Palmeiras. São os dois melhores times e os dois times que melhor vêm trabalhando, que mais vêm investindo, e não é por acaso que são os times que talvez brigam por mais títulos. Então, eu penso que a maior rivalidade hoje é Palmeiras com o Flamengo. Quem é fundamental para o Flaco brilhar no Palmeiras é o técnico Abel Ferreira, mesmo havendo divergências. Às vezes temos pontos de vista diferentes, mas ele é como um pai para nós. É um pai, ele acaba dando conselhos para os jogos, mas acabam sendo também para a nossa vida. O Palmeiras tem agora metas muito claras para a temporada. Mesmo assim, o atacante evita falar em prioridade. Obviamente que a gente tem um saldo com a Libertadores, pessoalmente uma competição que eu quero ganhar. O corpo técnico também fala muito sobre a Copa do Brasil, que
que faz várias temporadas que a gente não vem tendo sorte nessa competição. Vamos tentar também esse ano. As boas atuações pelo Palmeiras têm sido fundamentais para que Flaco seja lembrado nas convocações da seleção argentina. E a Copa do Mundo virou um sonho possível. Eu tento levar com menos ansiedade possível, tento controlar as coisas que estão na minha mão. Eu só tento me preparar para os desafios que o futebol tem para mim. Muito legal, entrevista completa no Mesa Redonda desse domingo, hein, Garrafa? É isso, tem muito mais coisa aí importante que o Flaco conversou com a gente, agradecendo o Flaco, foi um papo muito legal, Miller. Ah, legal, Flaco Lopes. E ele é gente boa, né? Gente boa, o troféu cara... Mesa Redonda ano passado, É ele veio aqui, humildade pura. Total, hoje não foi diferente e tem respondido dentro de campo, né? Sim, respondido dentro de campo e vai à Copa do Mundo. Eu não vejo ele fora da seleção da Argentina, não. É isso daí. Bom, pessoal, a gente continua aqui só falando, encerrando aqui esse Gazeta Esportiva, né? Seu último destaque, Rafa, você quer falar sobre Roger Machado ou quer falar mais um pouquinho sobre a entrevista do Flaco? Não, então, o São Paulo a gente fica numa grande incógnita do que pode acontecer. Nós estamos na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda é muito cedo para o São Paulo estar lá no G4. Muita coisa vai acontecer. O problema está instalado. O Miller é difícil. O Roger falou que não, mas é difícil você trocar o pneu com o carro andando, né? Ele chega com essa missão. Estou vendo que as minhas quartas-feiras à noite no Morumbi eu vou sofrer. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente está chegando ao final aqui no Gazeta Esportiva e olha, controle de carga, mandaram aqui no nosso grupo falando que é o seguinte, Miller, quantificação do volume de trabalho, distância percorrida, número de sprints, acelerações, desacelerações, minutagem de jogo, monitorada por dispositivos GPS. Então, Neymar vai estar conectado no GPS. Parece um robô de GPS. E nada do Ancelotti ver o Neymar jogar. Beijo pra vocês, é mais 6 da tarde, Gazeta Esportiva já começa bombando. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau, tchau.